O movimento de unificação criado pelo reverendo Sun Myung Moon foi dividido profundamente a partir de 2009, e a divisão continuou durante o período posterior à sua morte, em sua cerimônia comemorativa em 2012, e essa divisão continua até hoje. No entanto, um vídeo que foi previamente retirado pelos clérigos foi obtido recentemente, e este vídeo mostra que a Sra. Han e a liderança da igreja tomaram um caminho completamente contrário às intenções e vontade do reverendo Moon. Vamos primeiro ver o vídeo lançado anteriormente do evento da Federação das Mulheres para a Paz Mundial, que ocorreu em 16 de julho de 2012. E isso foi vários meses antes do falecimento do reverendo Sun Myung Moon. Durante seu discurso, o reverendo Moon de repente fez uma declaração chocante de que a Sra. Hak Ja-ha, sua esposa, estava fazendo o que ela queria, contra sua vontade. Não apenas o conteúdo deste comentário improvisado foi chocante, mas também foi surpreendente que ele tenha sido transmitido em um comício com a presença de 10 mil pessoas, incluindo convidados VIPs. Por que o reverendo Moon fez tal declaração em um grande evento público, em vez de uma reunião privada de líderes? Os vídeos recém-obtidos que estavam escondidos até agora revelam que a Sra. Han e os clérigos violaram os ensinamentos do reverendo Moon sobre a ordem e o principado do verdadeiro ideal de família de Deus, especialmente no que diz respeito ao relacionamento entre homem e mulher. 시인이 누구고 우애가 누구고 이 여자가 왜 이랬어? 딱 그래서 이게 어머니가 큰 벌을 타버렸어. 어머니가 할아버지하고 손자를 타버렸어. 진이 형진이가 책임자가 아니야. 그들도 나 몰래 하게 되면 걸려요. A Sra. Han se proclama unigênita e se diviniza. Enquanto isso, Shun se autodenomina o segundo rei e criou o controverso Ministério do Bastão de Ferro. Essas duas novas religiões que eles criaram não têm nada a ver com as intenções originais e o trabalho providencial do reverendo Moon. Estava claro que eles estavam fazendo o que queriam. O movimento de unificação que o reverendo Moon originalmente concebeu e lançou foi baseado em verdades universais, em um ideal de família verdadeira que transcendeu raça, nacionalidade e religião. Foi um movimento providencial destinado a realizar uma nova civilização de uma família sob Deus. O movimento de unificação é um movimento carismático e providencial, liderado por uma figura messiânica, que é um ser humano representando o ideal de Adão, o primeiro ser humano. A figura messiânica tem a missão de criar uma família ideal e restaurar as falhas do primeiro Adão. O Messias, que vem como um Adão aperfeiçoado, deve primeiro encontrar sua verdadeira noiva, pode ser amada por Deus de um padrão absoluto, e então mover-se para a posição de uma verdadeira esposa. No entanto, a missão do Messias não termina aí. Ele deve estabelecer uma família verdadeira absoluta, avançando em direção à posição de verdadeiros pais. Então, ele será capaz de construir o reino celestial na terra, assim como no céu, centrado naquela família verdadeira. A partir de 160 países, o reverendo Sun Myung Moon lançou o movimento de bênção para cumprir sua missão providencial de estabelecer o ideal de verdadeira família. A bênção não é uma cerimônia de uma religião em particular. Para o reverendo Moon, a bênção abre o caminho para que toda a humanidade participe da construção de uma civilização de amor verdadeiro, paz e florescimento para todos. Uma vez que a família é o alicerce básico das sociedades, nações e do mundo,
O ideal de verdadeira família serve como modelo para co-criar com Deus a civilização que cumpre seu propósito original. Por essa razão, o movimento de unificação realizou extensas atividades em vários campos, além do escopo das instituições religiosas. O trabalho do Reverendo Moon nunca foi sobre estabelecer uma única igreja ou uma nova religião. Não precisamos mais de instituições religiosas. É por isso que declarei o fim da era da Associação do Espírito Santo para a unificação do cristianismo mundial e lancei a Federação de Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Não há necessidade de religião. A família original no Jardim do Éden não caiu. Na perspectiva do princípio divino, a base providencial mais importante para o cumprimento da missão messiânica é o estabelecimento da família verdadeira por uma figura adâmica. A humanidade pode retornar a Deus como seus filhos ao se enxertar na família verdadeira, onde a linhagem essencial da descendência de Deus é estabelecida, abrindo assim um caminho para que todos reivindiquem sua posição como filhos e filhas de Deus. Neste contexto, o princípio divino explica que a vontade de Deus é feita por meio de descendentes diretos, que herdam a linhagem celestial, e afirma que a autoridade e a missão do Reverendo Moon são herdadas por meio de seu filho direto. A cerimônia de posse do Dr. Hyun Jin Moon como vice-presidente internacional da Federação de Famílias para a Unificação e Paz Mundial em 1998 deu significado significativo não apenas para o movimento de unificação, mas também para toda a providência de Deus. 선생님이 일생에 있어서 도움되는 기름이 나라고 생각합니다. 뿐만 아니라 하나님의 소원이 있었다면 이런 날이 있기를 얼마나 고대했다는 걸 생각할 때 내 마음으로 깊은 감사를 하나님 앞에 드립니다. 아담 가정에서 하나님이 1대라면 아담은 2대고 아담 아들들은 3대인데 3대를 못 본 것이 타락이고 3대 역사를 다시 일으키기 위한 것이 구원 섭리와 복귀 섭리의 완성을 생각할 때에 이 3대를 중심 삼고 하나님의 공적인 책임을 임명한다는 것은 천주사적인 이변이다 생각합니다. O Reverendo Moon mencionou que Deus é a primeira geração na família de Adão e chamou a posse do Dr. Hyun Jin Preston Moon de evento cósmico, pois marcou a primeira vez que a terceira geração se concentrou em Deus. Através da cerimônia de posse de Hyun Jin Moon como vice-presidente, o Reverendo Moon confirmou que a sucessão ocorreria através de sua linhagem. Este é um dia de esperança. Eu os coloquei sob a responsabilidade de Hyun Jin. Parabéns. Amém. O Reverendo Moon reconheceu a importância central das 4 figuras adâmicas na história humana. Ele pediu a Sra. Han, sua esposa e seus filhos, bem como todos os líderes e membros do movimento de unificação, a se unirem e seguir o quarto Adão, o Dr. Hyun Jin Preston Moon. Na Terra, eles agora tentam unir-se centralizando-se em Hyun Jin. Depois de estabelecer o caminho do relacionamento entre pais e filhos, reconhecendo o primogênito, a mãe também deveria seguir o primogênito abençoado. O Dr. Hyun Jin Moon concentrou-se na reforma do movimento de unificação, para corrigir a sua cultura de liderança equivocada e ampliar a base para um movimento pan-religioso e internacional para construir uma nova civilização. Durante sua viagem aos Estados Unidos em 2007, reunindo-se com importantes líderes religiosos, o Dr. Moon teve o vislumbre de sonho de Deus, encapsulado na fase simples, porém profunda, uma família sob Deus. Desde então, tanto o Reverendo Moon quanto o Dr. Hyun Jin Moon promoveram juntos este objetivo providencial do movimento de unificação. A era da esperança do quarto Adão se abriu e o movimento de unificação entrou em um período notável de desenvolvimento. Em 2008, o Dr. Hyun Jin Moon liderou iniciativas impressionantes em 24 nações, demonstrando que pessoas de religiões cristãs, muçulmanas, budistas, hindus e até os ateus poderiam se unir sob a visão de uma família sob Deus. Inspirado por essas conquistas sem precedentes no movimento de unificação, o Reverendo Hyun Jin Moon esperava que os avanços necessários para atingir seu objetivo final, do dia da fundação até o ano de 2013, fossem alcançados por seu filho, alcançando assim o estabelecimento do ideal de verdadeiros pais e verdadeira família,
estabelecendo a soberania de Deus na terra. Nem o líder da igreja acreditou que isso fosse possível, mas o próprio Dr. Moon tornou isso possível. O Dr. Moon estava fazendo tudo o que o Reverendo Moon esperava. No entanto, os clérigos rejeitaram o mandato do Reverendo Moon para acabar com a era da igreja e se opuseram ativamente à liderança central do Dr. Hyun-Jin Preston Moon para a nova era providencial. As ações hediondas desses líderes indicam claramente seu apego ao poder, posição e aos muitos benefícios que desfrutavam dentro do sistema institucionalizado da igreja. Os clérigos tentaram minar o Dr. Hyun-Jin Moon, mesmo envolvendo a Sra. Han e os irmãos do Dr. Moon. Nos últimos 14 anos, os clérigos lançaram mais de 30 ações judiciais, bem como inúmeras campanhas para difamar a imagem do Dr. Moon. Eles alegaram suas ações, alegando que foram instruídos pelo Reverendo Sun Myung-moon. Eles não apenas realizaram ações criminosas, mas também manipularam os membros do movimento de unificação para apoiar seus propósitos, distorcendo a orientação espiritual da obediência absoluta. De uma perspectiva providencial, as ações desses líderes são as mais repugnantes e horripilantes. Eles chegaram ao ponto de excluir formalmente o Dr. Moon e sua família de todas as tradições coreanas na época da morte do Reverendo Moon, omitindo seus nomes da lista de parentes que iriam participar do velório. Eles até impediram fisicamente Dr. Moon de comparecer ao funeral do seu próprio pai. Cada tentativa de crucificar o Dr. Moon ao longo dos anos deixou uma mancha feia na reputação e nas realizações da vida do Reverendo Sun Myung-moon, que viveu uma vida digna e nobre por causa da vontade de Deus. Em 19 de julho de 2012, 3 dias após o evento da Federação das Mulheres mencionado anteriormente, do qual o Reverendo Moon fez comentários chocantes sobre sua esposa, os líderes que participaram deste evento foram convocados pelo Reverendo Moon para uma reunião matinal em Changchun, Coreia. Naquela ocasião, o Reverendo Moon repreendeu os clérigos por destruir a família verdadeira e os julgou como traidores. Ele explicou a importância providencial de construir um movimento supra-religioso internacional em apoio à missão Abel das Nações Unidas. O Reverendo Moon lamentou que os clérigos usaram os membros da família verdadeira para pisotear seu filho, Dr. Hyun-Jin Preston Moon, que estava liderando aquela iniciativa providencial e crucial. 사탄성의 너희들 발밑에 들어가가지고 자기 아들들 축복받았더니 축복이 천국 못 들어갈 그 아들들 중 살고 선생님의 아들들을 밟아치웠더니 사슬을 했죠. 만국 지정들이야. 그걸 추려가지고 아벨 위원 중심상을 만들기 위해서는 선생님의 아들도 선수의 가정이 완전히 짓밟힌 거예요. Mesmo quando o Reverendo Moon proclamou o fim da era da igreja, esses líderes entrincheirados insistiram em manter uma instituição da igreja como um meio de subsistência. O Reverendo Moon também os repreendeu por roubarem o movimento e os advertiu que não iriam para o céu. 너희들은 무슨 굶어 죽기 전에 교회가 없어서는 안 된다고 해. 교회에서는 교회가 도둑질에다가 자기 아들, 딸 먹이기에 수고했던 사람들이 천국 들어 하나도 없습니다. 선생님이 있으니 자기 아들, 딸 희생시키면서 가인이 죄 가운데 축복받은 것이 이게 천국 들라도 못 가. A condenação da Reverendo Moon a esses líderes e os danos que lhes causaram o movimento que ele criou devem ser levados muito a sério, especialmente devido à criação de uma religião inteiramente nova e separada que deifica a filha unigênita, que não tem nada a ver com o propósito original do Reverendo Moon. Porque o movimento de unificação que atingiu o pico em 2009, de repente caiu em grande confusão e desde então passou a servir de chacota pela sociedade. Há uma gravação de vídeo que fornece pistas importantes para responder a essa pergunta. Se os esforços do Dr. Moon para reformar a cultura de liderança desses líderes equivocados da igreja tivessem sido bem-sucedidos, o movimento de unificação não seria condenado pela sociedade como é hoje, e grande parte da tragédia e sofrimento de famílias abençoadas devido ao fardo de doações excessivas teria sido parado antes. Mas a Sra. Han traiu a esperança do Reverendo Moon de que ela se juntaria a ele,
e foi a primeira a rejeitar o único sucessor que o Reverendo Moon reconheceu oficialmente. Os líderes que deificaram o Reverendo Moon e a ela também a tentaram e a influenciaram. Por fim, ela se proclamou a filha unigênita, cometendo assim um pecado maior do que Eva na queda da família de Adão. 너희들한테 1000만 대 빚을 산채로 모래 갖다가 무거워 죽여도 자기 아들들에 부를 수 없는 비참한 그 아들딸 중에서 모아가지고 부모님도 고생한 부모님 아들딸까지 묶어가지고 밟아 치우든 마음대로 세상에 너들 같은 분이 없었어. 루시엘보다는 더 무서운. Lúcifer é Satanás, que destruiu a família de Adão ao tentar Eva. Aqui, Reverendo Moon compara os líderes a Lúcifer, que tentou a Sra. Han atrair Deus, o Reverendo Moon e o Dr. Moon, dizendo que eles cometeram um pecado ainda maior do que Lúcifer. Uma vez que o movimento de unificação tem uma missão providencial messiânica, seus membros há muito reconhecem o papel central e importância da família verdadeira, além de qualquer veículo organizacional. No entanto, esses líderes inescrupulosos tentaram destruir a família verdadeira e substituí-la pela instituição da Igreja, especialmente tentando destruir a autoridade do sucessor do Reverendo Moon e figura adânica, Dr. Hyunjin Preston Moon. A Sra. Han e os clérigos no vídeo estão bem cientes do conteúdo da repreensão do Reverendo Moon. Eles estiveram presentes em quase todas as reuniões com o Reverendo Moon durante todo o tempo em que a divisão do movimento estava acontecendo. Você ouviu tais palavras diretamente do Reverendo Moon. No entanto, até hoje, eles fingem que o Reverendo Moon confiava neles e que estavam apenas seguindo suas instruções. Apesar do que o Reverendo Moon disse inúmeras vezes, os líderes se viraram e mentiram para os membros, mentiram para os tribunais e para a sociedade em geral. Eles usaram convenientemente o filho mais novo e espalharam uma falsa narrativa de que Sean Moon, H2, foi designado como herdeiro. Eles promoveram a alegação ridícula de que o Reverendo Moon tolerava as reivindicações legais e os ataques contra seu próprio filho, Dr. Hyunjin Preston Moon. Nenhum processo jamais havia sido movido contra um líder do nosso movimento antes, muito menos um membro da família do Reverendo Moon. Isso porque o movimento entendeu a centralidade da família verdadeira. No entanto, nunca na história do movimento um membro da família verdadeira foi tão atacado e caluniado como o Dr. Hyunjin Moon foi. Esses líderes afirmam perante os membros que estão absolutamente unidos ao Reverendo Moon. No entanto, eles têm resistido postar vídeo dos ensinamentos do Reverendo Moon por medo de que suas mentiras sejam expostas. Apesar dos ataques e das calúnias dos líderes da igreja, o Dr. Hyunjin Moon permaneceu firme em seu papel de herdeiro da missão adâmica, obedecendo à vontade de Deus. Ele está defendendo o legado do Reverendo Sun Myung Moon. O Dr. Moon ora sinceramente por aqueles líderes e membros que criaram uma igreja que não tem nada a ver com o movimento providencial imaginado pelo Reverendo Moon. Ele ora para que eles possam retornar à sua posição original e se reconectar com a providência de Deus. Haverão mais vídeos por vir.